eu selecionei 5 questões para a prova, certo? Excluí Primeira Guerra Mundial, excluí Revolução Russa e centrei para diminuir o assunto para vocês, para não tornar esse assunto obeso demais. Pois bem, então vocês aprenderam que a República não nasceu democraticamente, isto é, a proclamação da República não ocorreu através de um processo democrático, isto é, através da eleição, foi através de um golpe militar. E vocês aprenderam que os militares foram os protagonistas da proclamação da República. Mas Levi pode fazer uma pergunta bem básica. Mas, tio Miriam, só foram os militares que proclamaram a República? Não. Mil vezes não. Tivemos o apoio de quem? Dos fazendeiros de café, certo? Tivemos o apoio de jornalistas, intelectuais que deram golpe. Com a proclamação da República, tivemos a primeira fase, que nos livros didáticos denomina-se assim, República da Espada ou fase militar, porque durante esse período tivemos 2 presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, 2 militares do Exército e, por incrível que pareça, 2 alagoanos, eram conterrâneos. Então, vocês aprenderam que no início da República predominou o ideal positivista de uma república centralizadora. E Deodoro Fonseca e Floriano Peixoto era muito rigoroso, não? Era muito rigoroso, pegava no pé. Principalmente João Floriano, certo? Inclusive, ele era chamado pejorativamente de Marechal de Ferro, na medida em que ele governava naturalmente o Brasil. Então essa república positivista era uma república o quê? Centralizadora, certo? Onde os estados não tinham que uma certa autonomia. Agora cuidado agora, levante a cabeça, não pense em ninguém, só pense nesse assunto. Vocês aprenderam que em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Você vai pedir data na prova? Hein? Não, porque as datas estarão na prova. Sim, é porque é só para não ficar... Não. Certo? Então, o que eu quero que você fixe? Que essa Constituição foi a primeira Constituição republicana valentina e ela, primeiro, excluiu as mulheres. As mulheres foram excluídas do processo democrático. Você é um país muito machista naquela época. O machismo, certo? E também a mulher, ela não tinha direito ao voto. Então, é evidente, era além de machista, patriarcal. Ei, mas a não era pela Constituição, não, era pelo patriarcado. As características que eu vos falo isso aqui, o patriarcalismo e o machismo, isso é uma coisa estrutural. Mas eu estou dizendo que essa Constituição, ela materializa, excluindo a mulher, excluindo os analfabetos. E eu sei uma coisa sobre... por exemplo, Levi e João, viu, João? Para você ter ideia, mais de 85% da população era analfabeta. Então, não sei se vocês... E as mulheres não podiam votar. Certo. Não sei se vocês observaram, quando tiverem tempo, estudando, tem, assim, vários presidentes e a quantidade de votos que eles receberam, insignificante em relação, à quantidade da população. Outro ponto, olhe bem para mim. Mira, Oi. a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, sertão da Bahia. Mas tem um negócio apagado ali. Não, deixa, porque senão está sendo gravado. Tá entendendo? Eu vou chegar lá. Certo? Para não ficar coisa chique, não estrague. Certo? Então, moral da história. Sobre o
governo de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, temos a política econômica elaborada por Rui Barbosa, o encilhamento. Essa política, ela priorizava o setor agrícola ou o setor industrial? Industrial. Ela foi uma política inflacionária ou deflacionária? Inflacionária. Ela possibilitou o aumento exorbitante dos preços, não só de alimentos, da cesta básica, mas também dos aluguéis. Outra coisa que eu quero dizer é grande emissão do papel moeda, e essa política aqui, ela gerou uma crise financeira, certo? Mas teve um aspecto positivo, porque possibilitou um pequeno crescimento industrial. E aí, evidentemente que Deodoro da Fonseca estava governando sem a maioria do parlamento. E houve uma incompatibilidade política entre o Congresso Nacional e Deodoro, que Deodoro resolveu chutar o pau da barraca, dissolvendo o Congresso Nacional. A dissolução do Congresso Nacional foi a causa imediata da renúncia de Deodoro. Com a renúncia de Deodoro, assumiu o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. A primeira atitude de Floriano foi reconvocar o Congresso Nacional. Por isso que ele não sofreu impeachment, porque pelo artigo 42, dizia o seguinte: em caso de renúncia ou morte do presidente da República, antes de completar 2 anos de mandato, o vice assume e convoca novas eleições. Sabe o que Floriano fez? Deodoro assumiu renunciou antes de completar 2 anos. Floriano deveria o quê? Convocar. Sabe o que ele fez? Deu uma banana, não convocou. E aí governou o país com um punho de ferro. Pira, mas ele não estaria certo, porque só faltava 1 ano para que as horas eleições. Não sabe por quê? Em caso de renúncia ou morte do presidente da República, antes de completar 2 anos, Floriano renunciou Deodoro renunciou com 9 meses. Agora, olha o que é o direito como é lindo. Os advogados de Floriano disseram: tem uma falha no artigo 42, porque deveria ser assim o artigo 42. Em caso de renúncia ou morte do presidente da República, antes de completar 2 anos de mandato, independentemente da forma pela qual ele foi eleito, direta ou indiretamente, o vice assume e convoca novas eleições. Aí Floriano disse: negativo, eu não vou convocar, porque eu não fui eleito diretamente. Nós não fomos eleitos diretamente. Nem ele, que foi eleito vice, e Deodoro, presidente, não foram eleitos diretamente. Foi o povo que votou? Foi o Congresso. Porque é o seguinte: numa democracia, o povo é o poder principal. Quem é o poder secundário? O governante. Por exemplo, quem é o nosso governante? O presidente da República. Ele é o poder secundário. E o povo é o poder primário, principal, porque foi o povo que o escolheu. Aí Maria Clara disse: mas ele ganhou com 2 milhões de votos. Não importa se foi com 2, 10, 1, certo? Pois bem, então o que vai ocorrer? Assume Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto governou com punhos de ferro, tentou amenizar a crise econômica. Outra coisa importante, que vem uma questão grande, gigante, bem elástica, sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Por favor, se perguntarem assim: Antônio Conselheiro era defensor da monarquia? Sim. Ele sim, mas as pessoas que o acompanharam e foram viver em Canudos e morreram por Canudos não tinha noção. Estava lá porque estava lutando pela terra e pela sua casa, certo? Então eles não tinham noção de república nem de monarquia, certo? E aí essa guerra
que foi um massacre, a destruição total. Tem nessa obra, que é um clássico da literatura, faz parte do pré-modernismo, faz parte do pré-modernismo, que é Canudos, os sertões de Euclides da Cunha, certo? Essa obra foi traduzida, né, por vários idiomas. Eu estava olhando, eu fiquei boquiaberto. Você sabe o livro mais lido, mais vendido no mundo? Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Diga quanto foi vendido? 500 milhões de exemplares. Professor, desculpa. Não, a Bíblia, o Antônio Conselheiro, ele era líder dessa guerra dos Canudos. Ele era o líder espiritual, tá entendendo? Dessa comunidade de Canudos no sertão. Ele não era contra a República, não. Ele era contra a República. Ele era contra. Ele não aceitava o governo republicano. Mas as pessoas que o acompanharam e morreram lá não sabiam distinguir. Estava defendendo o seu pedaço de terra. Agora, obviamente, Canudos foi produto do fanatismo religioso e também do estado de miséria em que vivia a população. Porque naquela época, minha gente, a carência do poder público era terrível. Não existia médicos. Por isso que esses curadeiros, rezadores, tinham uma grande influência sobre a população. Canudos tem uma distância. Canudos hoje é uma cidade, né? Porque esse arraial ele está submerso pelo açude de Cocorobó, certo? Antônio Conselheiro foi preso na minha cidade, Itapicuru, Bahia. Foi preso e foi espancado. O cemitério da minha cidade foi erguido por Antônio Conselheiro, ele e seus seguidores. Tem um caso, está entendendo que eu vou contar, que em uma cidade pelo nome de Crisópolis, uma mulher praticou o adultério e foi o que? Não foi enterrada, Corta essa, a gravação que está tendo, está entendendo? Então, ela cometeu o adultério. Ela foi proibida de ser enterrada no cemitério da cidade. Olha que coisa terrível. Aí foi enterrada no centro da cidade. Aí Antônio Conselheiro, ela foi proibida porque praticou o adultério. Aí enterraram ela fora e botaram uma cruz. Aí Antônio Conselheiro chegou lá e disse: vamos construir uma igreja? Vamos. Vem cá, o que é isso aqui? Aí contaram. É uma cova de uma mulher. Disse, tudo bem, eu vou contar sete passadas e vamos construir a igreja. Do lugar ele foi. E aí construiu essa igreja. Inclusive eu fui visitar. Essa igreja é na cidade de Crisópolis, Bahia. Acesse no Google e vocês vão ver essa igreja. Certo? Pronto. Cuidado. Outra questão, inclusive foi até Maria Clara. Primeira, não Maria Clara a segunda. Quem é a primeira? É Maria Clara. Primeira. Barreto é a segunda. Tá, eu sou Barreto. Então, Maria Clara, ela até questionou sobre a revolta da vacina. Minha gente, a vacinação era necessária, mas só que o método utilizado foi um método autoritário, na medida em que não houve esclarecimento. Eu não sei se vocês já observaram, quando você vai ao médico e o médico prescreve uma injeção, uma prova inequívoca, tá aí, tá lembrado que você foi se vacinar? Quase chorou, não foi? Com medo, nervosa, em virtude foi da seringa. Foi o ano passado. Foi, João Pedro. Imagine naquela época. Então, a população já revoltada com a crise econômica, certo?
Porque essa população aqui do Rio de Janeiro, aqueles trabalhadores que moravam naqueles cortiços foram obrigados a sair, porque houve uma reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. Não pense vocês, dê um close em mim aqui nesse ano, não pense vocês que a cidade do Rio, a de hoje, era antes de 1904, era cheio de casernas, ruas estreitas, foi demolido. Quando vocês, Réveillon da praia de Copacabana, não sei se vocês já observaram o calçadão da praia de Copacabana. Já observaram? Aquele piso ali é português. Aquelas pedras são portuguesas. Quem colocou foi colocado em 1904, aquelas pedras portuguesas. E essas pedras portuguesas do calçadão da praia de Copacabana, nós observávamos no calçadão Laranjeiras, mas tiraram e botaram aquelas lajotas aqui em Aracaju. Mas viram, ainda existem pedras portuguesas assim? Sim, você sabe onde é a Praça Fausto Cardoso, sabe? No centro da cidade, perto do ali, da Assembleia. Sim. Aquela praça tem o que? Fausto Cardoso e Olímpio Campos. Ainda tem aquelas pedras. Ali ou acolá, ainda existem aquelas pedras portuguesas. Pois bem, então se ligue, fique bem ficcionado que vem uma questão sobre a revolta da vacina em forma de texto, vem uma questão bem elástica sobre a guerra de Canudos, certo? E aí nós vamos abrir outra questão sobre, né, a revolta da Chibata, né? Essa também, viu? Revolta da Chibata. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, vocês aprenderam que o Código Disciplinar da Marinha era bastante rígido, não é? Qualquer marinheiro que cometesse um ato de disciplina recebia castigos corporais. E era uma coisa absurda, ninguém sabia. A sociedade, principalmente do Rio de Janeiro, não sabia que os marinheiros eram submetidos a castigos corporais. Mentira, tio. Então houve a rebelião liderada pelo marinheiro João Cândido. Sim, essa revolta foi sufocada, foi. Mas teve um aspecto positivo? Sim, porque quando estourou a revolta, esse escândalo, esses castigos corporais, né, a imprensa divulgou e a população tomou conhecimento que os marinheiros eram submetidos a castigos corporais. Certo? Então, depois da revolta, os castigos corporais. Rodrigues Alves era o líder da revolta da vacina? Hein? Rodrigues Alves era o líder da revolta da vacina? Não, Rodrigues Alves era o presidente da República quando ocorreu a revolta da vacina. E o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era Pereira Passos.